Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoinhas que assistem meu canal, tudo bem com vocês? A aulinha de hoje vai ser de Sociologia e falaremos um pouco sobre a questão do Estado e do governo. A primeira coisa que nós temos que nos atentar é a diferenciação entre esses dois conceitos que não podem ser confundidos. Estado é uma instituição social. Ele é definido a partir da sua Constituição e do seu território, enquanto o governo é a articulação das pessoas que organizam e dão manutenção ao Estado. Sendo assim, vamos falar um pouquinho sobre as formas de governos possíveis. Lembrando, falaremos sobre algumas delas, existem outras, mas falaremos das principais ao longo da história, que foram a monarquia, definida por um representante, a aristocracia, definida por alguns poucos representantes, e a república, onde todos podem ser atuantes na hora de ser representante. Não existiria um representante apenas, todos representam o poder. Mas também nós temos que diferenciar o que? Qual que é o problema principal entre formas de governos e sistemas políticos ou regimes políticos? Regimes políticos não pode ser confundido com formas de governo, porque regimes políticos são baseados dentro de cada forma de governo. Exemplo, a monarquia constitucional. A monarquia constitucional ela pode ser centralista, ou seja, o poder está centralizado na mão do rei, então o rei reina e governa ao mesmo tempo. Exemplos possíveis: a Idade Média, os grandes imperadores que tiveram, ele ao mesmo tempo reinava dentro do Estado e governava o Estado. A palavra dele era a lei. E os sistemas políticos parlamentaristas, ou seja, a monarquia constitucional parlamentarista. Exemplo possível: a atual Inglaterra, onde a rainha reina perante o Estado, entretanto, quem governa é o primeiro-ministro, ele que dá as ordens de organização e manutenção do Estado. Outra forma possível de sistemas políticos, tal como aqui no Brasil, por exemplo, a república. Pega a forma de governo da república e falaremos do sistema político presidencialista. Então nós temos no Brasil uma república presidencialista, que significa o quê? O chefe de Estado e do governo nomeia ministros, cargo representativo. Isso tem que ficar muito bem lembrado. O presidente do Brasil é um cargo representativo. Ele é subordinado a aprovações ou sanções do Senado. Ele não tem toda a força possível. E outro tipo de sistema político possível é o parlamentarismo. Mas como funcionaria? Seria a mesma coisa que a monarquia? Então, não. No parlamentarismo republicano, o presidente é o chefe do Estado. Entretanto, quem governa é o primeiro-ministro. Um exemplo possível da atualidade: a Itália, a Alemanha, Portugal, a Grécia. Então daria para dizer que o nosso país é apenas uma república presidencialista, a república presidencialista do Brasil? Não. Existe uma outra forma de sistema político que foi definido contemporaneamente como o federalismo. O que é o federalismo? O federalismo tem como pretexto o Estado organizado com base na autonomia de suas repartições territoriais internas e subordinadas apenas à União ou à Constituição Federal. O Brasil é definido como uma república federativa, ou seja, todos os estados têm autonomia própria. Qual é um exemplo muito clássico disso? A lei antifumo dos comércios que foi criada no estado de São Paulo. Esta lei não feria a Constituição Federal, entretanto foi tomada apenas pelo estado de São Paulo, posteriormente vindo a ser uma lei federal. A União, nesse caso, o estado, o país, tomou como forma de lei constitucional uma lei que era estadual. São Paulo emitiu primeiramente essa lei, posteriormente foi dado essa lei para outros estados. Bom, então
que acontece? Nós temos no Brasil como uma república federativa, né? Ou federalismo. Cada estado tem autonomia própria. Porém, como nós podemos definir a divisão dos poderes? O que seria a divisão dos poderes? Se o chefe é representativo, existe um cargo que fica acima dos outros, que fica sendo o representante geral do povo, também não existe aquele que deveria fazer umas leis para garantir a Constituição, ou seja, o presidente deveria seguir um conjunto de leis, ou já que ele não é ele que governa, é ele que representa. Então, o que nós temos aqui como divisão de poder? O filósofo francês Montesquieu escreve em seu livro chamado O Espírito das Leis a divisão dos poderes principais para assegurar a autonomia do país. Nele ele define que deveriam existir 3 grandes poderes, quais sejam o legislativo, que seriam aquela articulação de pessoas que fariam as leis, e na nossa Constituição Federal, o legislativo é definido pelo artigo 44. O executivo é quem ordena a execução das leis, aquele que faz acontecer. Nesse ponto nosso, seria o presidente, os governadores, os prefeitos. E na nossa Constituição Federal, este é definido pelo artigo 76. E por fim, do terceiro poder, o judiciário, quem julga os crimes baseado nas leis, que na nossa Constituição Federal é definido pelo artigo 92, entre os incisos 1 a 7. Para Kant, deveria existir um quarto poder. Este quarto poder seria um poder moderador. O que significa metapoder? Que está entre aspas aí. Metapoder é um poder que estaria acima dos outros 3. Entretanto, Kant chama este poder de poder neutro. Por que poder neutro? Este poder deveria ser um poder regulador. Por exemplo, num estado monárquico parlamentarista, nós teríamos o rei como poder moderador. Ele estaria acima de todos os outros, para não deixar com que os outros ficassem desbalanceados quanto à questão da força. Certo? Essa é a principal divisão que nós temos, e esses 3 poderes, exceto o moderador, no Brasil temos um exemplo muito bom do poder moderador, que foi na época do Império, principalmente focado na época de Dom Pedro II, onde ele era o poder moderador no Brasil, ou seja, quando os outros 3 poderes entravam em desacordo, quem decidia a prerrogativa final para a execução das leis era o poder moderador, no caso, o imperador Dom Pedro II. Certo? Falaremos só um pouquinho então de uma retrospectiva da história política do Brasil, começando principalmente na independência, uma vez que antes da independência do Brasil, de 1500 a 1822, nós tivemos a subordinação do Brasil, colônia, para a metrópole, que era Portugal neste caso. Quando foi declarada a independência, a primeira Constituição instituída no Brasil foi a Constituição Monarquia Constitucional. Já falamos do imperador. E apenas em 1889 nós tivemos a implantação de uma república federativa, com a Constituição de 89, né? Da República Velha. Lembrando, a República Velha, República do Café com Leite, pode ser definida como uma oligarquia, mas já na Constituição constava que o Brasil já era uma república federativa. Inclusive, durante as ditaduras das Constituições de 37 do Estado Novo e de 67 cívico-militar, mesmo com a implantação das ditaduras, o nome do Brasil nunca deixou de ser República Federativa, dando assim a possibilidade de participação de todos. Mas lembrando que as ditaduras suspendiam o direito do povo votar, dando maior poder ao poder executivo, ou seja, você diminui o poder legislativo, você diminui o poder judiciário e aumenta exponencialmente o poder executivo. Nesse caso, nós estaríamos tirando o poder
da democracia, que seria esse último ponto, com a retomada da democracia na Constituição de 1988. Voltando assim o poder ao povo, o poder fazendo do legislativo o poder ao judiciário, tendo novamente um equilíbrio entre os três poderes do Brasil. Certo? Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento responder quando eu puder. Valeu!